que nós venhamos entender bem melhor a ideia do livro, a razão do livro que nós estamos estudando, no caso o Evangelho de João, é bem importante a gente entrar no método histórico, ver como é que estava aquele momento ali em que Jesus atuava e também para responder a ideia ou a razão do porquê João gostaria de trabalhar os seus argumentos. E uma das primeiras coisas que a gente pode identificar naquele momento era a dificuldade de se relacionar judeus e gentios. Então, sempre existiu essa rixa entre esses dois, e durante o primeiro século, o cristianismo já estava bem difundido, já estava bem aprofundado, então começou a surgir vertentes, grupos que começou a dar uma nova pincelada, e isso não foi muito bom. Então, João vai entrar exatamente para levar o povo a buscar a essência do Filho de Deus. E como a gente percebe nesse histórico, tem toda uma mistura. A gente vai perceber ideias gnósticas, as ideias helenísticas, lá daquele mundo grego, vai perceber o asceticismo também bem forte nesse período. Então, os gnósticos, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, essa ideia do mundo grego que começou a helenizar tudo, departamentalizar, mostrar que Deus era de um jeito e que não se misturava totalmente com o homem, e se ele se misturava com o homem é porque ele cometeu algum erro lá no Olimpo e foi mandado para a terra para cumprir alguma disciplina. E Jesus, se declarando como Filho de Deus, lógico que na cabeça desse mundo grego eles vão perceber que Jesus deve estar pagando alguma coisa, deve estar sendo disciplinado pelos deuses. E o asceticismo ele iria trabalhar a ideia de que a matéria, o corpo, a carne é má. Então o que a gente puder fazer para tirar a matéria do cenário, nós vamos tirar. Eles vão estar ligados muito ao mundo platônico, ou seja, a esse mundo da ideia. Também dentro desse processo nós vamos ver que há uma comunidade joanina, ou seja, quem foi o fundador dessa comunidade? Vão dizer, lógico, que é João Batista. E todos os seus seguidores em algum momento vão superlativizar quem era João Batista, dizendo que talvez ele poderia ser o Messias. E alguns seguiam ele como se fosse o Messias, que na verdade João, o apóstolo, vai entrar e vai tentar colocar, ou vai colocar João Batista no seu devido lugar e Jesus também no seu devido lugar. Lógico que Jesus seria apresentado como Messias e, no caso, João Batista como aquele que foi o precursor, ou seja, aquele que preparou o caminho, mas ele não era o Messias. Dentro desses grupos também existiam os samaritanos. Daí a gente vai lembrar lá no capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana. E aí tem todo aquele processo e Jesus vai colocar uma ideia bem elevada de quem era o verdadeiro adorador. Então, ele tira da mão dos judeus e dos samaritanos e vai colocar a ideia de que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Então, ele vai tentar trabalhar essa comunidade dos samaritanos para que os judeus pudessem ver esse povo como família de Deus também, e que não existe mais diferenças. Daí você vai perceber os contrastes que existem dentro do livro. Luz, trevas, ele sempre vai dar o correto, ele não vai colocar meio termo. Também vemos os gentios, como já foi falado, todos aqueles, lógico, que não fazia parte da comunidade judaica, que não tinha descendência de Abraão, lógico que seriam os gentios. Então, esses não eram, segundo alguns judeus, bem-vindos a esse mundo, que eles, historicamente, sempre foram o povo que teve a revelação de Deus, esse eu sou. E agora os gentios estavam querendo entrar. Então, eles não queriam admitir
legal. É tanto, para se ter uma ideia, vai chegar um momento que eles criam uma espécie de oração a ponto de no templo dizer assim, olha, aos excomungados, hereges, aos gentios, que não haja esperança para eles. Tamanha era a rixa que existia entre esses grupos também. E nós temos finalmente os gnósticos, né? Esse grupo não era uma espécie de comunidade no que se refere a ter uma placa, né? Igreja dos gnósticos, não. Era uma ideia, né? Uma ideia e que foi se propagando entre todas as comunidades. Então, esses gnósticos, eles explicavam que existia um Deus superior e que Jesus poderia sim ser esse Deus e que veio à Terra e que Ele construiu, que Ele criou todas as coisas, mas Ele era representante maior do que o próprio Deus do Antigo Testamento. Segundo eles, esse Deus do Antigo Testamento era inferior ao próprio Jesus. Tá? Então isso já era um problema, né? Já era um problema que começou a crescer entre as comunidades, de começar a ver ao Deus do Antigo Testamento de forma inferior. Não, e aí Jesus vem dentro dos argumentos de João, mostrando que eu e o Pai somos um. Né? Eu falo tudo aquilo que o Pai me falou lá atrás. Então, ele sempre vai tentar igualar ou superiorizar esse Deus que criou todas as coisas. E ele se submetendo, para dizer para essa comunidade que ele está ali como representante de um Deus maior, de um Deus que toda a humanidade deve se submeter. E dentro desse processo gnóstico, eles vão começar a colocar Jesus de uma forma distorcida. Eles vão dizer que Jesus era apenas uma matéria e logo, quando ele se batizou, o Cristo entrou em Jesus. Mas quando ele foi para o julgamento, esse Cristo, digamos, esse Espírito, sai de Jesus. Então, para eles, Jesus e Cristo eram pessoas diferentes. Então, como assim? Ele não poderia ressuscitar com esta matéria. Daí eles vão dizer que Jesus era um fantasma, em espécie de fantasma. E isso era contrário aos ensinamentos do próprio Jesus, porque ele vai identificar, depois da ressurreição, esse Cristo conversando, esse Cristo comendo um peixe na praia, trazendo quem ele era, de uma forma bem clara, da divindade dele, mas também da humanidade, para que essa mentira dos gnósticos, dizer que Jesus era um fantasma, se desfizesse, né? E ele seguisse quem era o Filho de Deus realmente.